aqueles momentos em que você se pergunta por que o universo gosta tanto de ferrar com você. Com a cabeça ainda doendo levemente, me arrastei de volta ao trabalho. Afinal, o dever chamava, e eu não poderia perder mais tempo lamentando minha falta de jeito. Me ajeitei na cadeira, ignorando a dor no corpo, e comecei a processar os pedidos de acesso aos vídeos das ruas. Isso geralmente é liberado rapidamente, e eu posso acessar o banco de dados da prefeitura daqui mesmo. O detetive provavelmente nem pensou nisso, mas decidi solicitar um mandado para as câmeras da boate. Ah, burocracia. Uma verdadeira perda de tempo que só atrapalha. Mas, se eu conseguir algum vídeo da Alice saindo da boate, isso vai ajudar bastante. Enquanto isso, passei algum tempo preenchendo os pedidos e me concentrando no trabalho. Então, meu computador apitou. Finalmente, a varredura das mensagens de Alice havia terminado. Vamos ver o que temos aqui. Fuçando nas mensagens, e logo percebi que havia muita coisa amorosa entre Alice e Samantha. Era claramente um relacionamento conturbado, daqueles fiz merda, e em seguida me perdoa, nada muito saudável. A coisa ficou ainda mais interessante quando encontrei mensagens entre Alice e Roxanne. Os primeiros contatos foram sobre programas, depois evoluíram para drogas, e de alguma forma, elas se tornaram amigas. Claro, desde que tudo fosse pago por Alice. As últimas mensagens foram inquietantes. Alice queria experimentar algo novo e pediu para Roxanne arrumar mais uma menina para um menage. Alguns dias depois, veio uma resposta. Roxanne disse que uma nova garota no ramo estava interessada, uma tal de Janaína. Ela envia uma ficha técnica da menina e uma foto. A garota parecia muito jovem, quase como se fosse menor de idade, o que é preocupante. No entanto, Roxanne garantiu que ela era maior de idade. Mandei o programa procurando informações sobre Janaína. Talvez ela seja a terceira garota que estava no bar. Depois encontrei algumas mensagens sobre Jeremy. Pelo jeito, eles tinham um caso escondido. As mensagens eram sempre educadas, com Alice respondendo com frases como: "Você é a luz no meu dia, Jeremy." Será que esse garoto poderia realmente ter feito algo com ela? É algo que se deve pensar. Enquanto eu estava perdida em meus pensamentos, recebi o ok da prefeitura para acessar o sistema de câmeras da rua. Mais rápido do que imaginei. Levando em conta quem é a vítima, acho que entendo a pressa. Já inseri no programa os horários que queria e configurei para fazer o reconhecimento facial de Alice, Roxanne e Janaína. Enquanto isso, o computador trouxe algumas informações sobre Janaína. O que me espantou foi que seu nome real era mesmo Janaína. Sua ficha criminosa estava limpa, mas encontrei algo sobre sua mãe, Teresa Oliveira, alcoólatra, usuária de drogas, já presa por vadiagem e venda de drogas, atualmente com paradeiro desconhecido. Foi também encontrada uma ocorrência de desaparecimento, em nome de Janaína, registrada há cerca de 2 dias. A pessoa que fez a denúncia foi Antônia Castelo, que trabalha em uma lanchonete e é amiga de Janaína. O que eu já suspeitava se confirmou. Janaína tem apenas 17 anos, menor de idade. Isso complica ainda mais as coisas para Roxanne. Olhei mais mensagens no celular, mas todas eram de pouca importância. Curiosamente, não encontrei nenhuma mensagem do pai, o governador. Isso me parece muito estranho. Aparentemente, eles não eram muito próximos. Quando Alice precisava de algo, dinheiro ou resolver problemas, era o assessor que cuidava de tudo. Decidi me voltar para as imagens das câmeras. Sabia que algumas horas intermináveis estavam por vir. Olhei para o relógio. Já era quase 6 da noite. O detetive já tinha me mandado algumas mensagens, mas precisava de mais tempo. Ele teria que esperar até amanhã. Isso indicava que eu trabalharia até altas horas da noite. Comecei o trabalho analisando algumas horas de imagens próximas à cena do crime. Nada de relevante apareceu, apenas carros passando e motoristas bêbados cometendo algumas infrações de trânsito. Quando passei para as fitas próximas à boate, notei algo. Vi as 3 mulheres, Alice, Roxanne e Janaína, caminhando por um passeio. Elas estavam rindo exageradamente,
provavelmente bêbadas. Logo atrás delas, 2 homens grandes, provavelmente seguranças, as seguiam. Pedi ao programa para fazer reconhecimento facial dos homens. Eles seguiram as mulheres por alguns minutos, mas então, um carro de luxo parou próximo a eles, e os homens entraram e foram embora. Por sorte, consegui anotar a placa do carro. Voltando às meninas, consegui segui-las por um tempo nas imagens, mas elas acabaram entrando por becos escuros até que não pude mais vê-las. Mais tarde, um furgão passou em alta velocidade pela rua. Ele me parecia familiar. Voltei às fitas próximas à cena do crime e lá estava ele novamente, mas agora estava mais lento, como se procurasse algo. Um lugar para a desova, talvez? Perdi de vista o furgão, mas era muito próximo à cena do crime. Recolhi a placa dele também. Ao verificar a placa do furgão, descobri que era uma placa fria, como eu já suspeitava. Apesar disso, não era de todo ruim, mais uma peça do quebra-cabeça que o detetive terá que resolver. Já a placa do carro de luxo trouxe algo mais interessante. Pertencia a uma empresa local, a ZZ, comandada pela família Zolotov. Pesquisando rapidamente o histórico da família, parecia a de uma organização criminosa disfarçada de negócio legítimo. Estavam envolvidos em tudo, desde sonegação de impostos até coação de testemunhas. Claro, tudo sempre acabava em pizza. O atual presidente, Zoltan Zolotov, era um homem de meia-idade, casado e respeitado nos negócios. Além da ZZ, eles tinham um cassino na cidade. Em resumo, eram podres de ricos. Foquei no Zoltan. Seu histórico, apesar da fachada de respeito, era bem preocupante. Preso por pagar por sexo, agressão à esposa e prostitutas, sonegação, extorsão, brigas em bar e corrupção. E como esperado, ele foi absolvido de todos os crimes. Zoltan era definitivamente o tipo de cara que poderia ser capaz de matar alguém. Mas infelizmente, até agora, não temos nada de concreto para usar contra ele legalmente. Voltei minha atenção para os prováveis seguranças que estavam na boate. Um deles, descobri, trabalha para a ZZ. Provavelmente, estava fazendo um bico, mas seguir mulheres pela rua já dizia muito sobre seu caráter duvidoso. O segundo segurança, no entanto, realmente me surpreendeu. Ele era o tipo de homem que impõe medo só de olhar. De meia-idade, com um corpo forte, uma cicatriz marcante no rosto e um semblante ameaçador, ele era a personificação do perigo. Sua ficha criminal não deixava dúvidas. Envolvimento em violência, tentativa de homicídio e uma longa passagem pela prisão. Ele parecia o típico garoto de recados da máfia. Aquele tipo de pessoa que você não gostaria de encontrar na sua porta. Finalmente terminei. Meus olhos estavam pesados e ardendo, e o relógio já marcava 3 da manhã. Suspirando, decidi que seria melhor cochilar por aqui. Voltar para casa a essa hora era arriscado, e eu não tinha dinheiro para um táxi. Encostei a cabeça na mesa e deixei os pensamentos correrem livres. A imagem daquelas 3 mulheres rindo pelas ruas não saía da minha mente. Alice, Roxane e Janaína, todas com histórias complicadas e segredos obscuros. Alice, uma jovem rica e descontrolada, envolvida com pessoas perigosas e situações arriscadas. Roxane, claramente acostumada com os perigos do submundo. E Janaína, perdida em um mundo que a engoliria sem pensar 2 vezes. Os seguranças e o carro de luxo, a conexão com a família Zolotov e o misterioso furgão. Tudo parecia se encaixar, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. Quem realmente estava por trás do que aconteceu? Seria apenas uma sequência de más decisões? Ou algo mais sinistro estava em jogo? Perdida nesses pensamentos, senti o sono me vencer. Um tapa firme na minha mesa me despertou de repente. Abri os olhos ainda grogue e me deparei com o detetive, com aquele olhar impaciente de sempre. "Bom dia, magrela", ele disse com um sorriso sarcástico, enquanto eu esfregava os olhos e tentava voltar à realidade.